Sabe o que é um suzerano e um vassalo? Já ouviu falar na trégua de Deus? Tu sabe por que a Igreja Católica foi tão importante no feudalismo? Olá, pessoal! Bom, hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior, e se tu não viu, corre lá para entender melhor esse daqui. Nós vamos continuar falando sobre as estruturas do feudalismo, ok? A próxima estrutura que nós vamos ver é a estrutura institucional, como se davam as relações naquele período, nesse contexto do feudalismo. Bom, como a gente já falou no vídeo anterior, o poder ele era descentralizado e havia uma fraqueza em relação ao Estado. Na verdade, a gente pode dizer que o Estado, como a gente denomina hoje, começa a se constituir depois desse período, né, na Idade Moderna. Mas como nesse período o poder era fragmentado, então havia uma maior necessidade de segurança entre os feudos e de subsistência, as relações se davam num âmbito pessoal e não tanto entre os sujeitos e grupos sociais com o rei, né, e com essa instituição. Então, como as relações eram pessoais, a gente já viu no vídeo passado, na relação entre nobres e trabalhadores se dava através da servidão. Mas havia uma outra relação que era a relação entre nobres. E essa relação nós chamamos de suzerania e vassalagem. Como que a gente pode caracterizar essa relação? Bom, o suzerano ele é um nobre que possui uma grande extensão de terra, um grande feudo, e que através de um contrato concede partes de sua terra a um outro nobre, o vassalo, em troca de uma série de obrigações de pagamentos de tributo, de fidelidade, proteção, etc. Essa relação ela foi importante para a descentralização do poder porque o vassalo também poderia ser suzerano. Como assim? Bom, acontece que, vamos imaginar que esse primeiro suzerano, esse grande nobre que tinha uma grande extensão de terra, ele não dá conta de proteger toda a sua extensão de terra, todo o seu feudo, então ele divide ele em algumas partes e distribui para outros nobres que se tornam vassalos. Só que, se essa extensão de terra continua sendo muito grande, esse vassalo ele pode contratar um outro nobre, dividindo essa extensão de terra, e contratar outros nobres e se tornar suzerano desses outros nobres que vão se tornar vassalos. Então, através desse sistema, acabava se constituindo uma relação de poder. Então, por isso que o poder ele era descentralizado. Bom, em relação à estrutura militar, é importante a gente sempre entender e lembrar que nessa sociedade o cavaleiro tinha uma importância muito grande. Lembrando também que o cavaleiro era da nobreza, a nobreza que lute, literalmente. Mas por quê? Bom, a defesa do mundo feudal garantia muito prestígio e poder, lembrando que está muito relacionado à mentalidade, porque eles acreditavam que eles estavam defendendo esse mundo das forças do mal, por isso que garantia tanto poder e tanto prestígio. E esses cavaleiros eles foram importantes nas guerras contra o Oriente, mas também havia guerras entre si. E chegou num determinado momento em que a Igreja Católica acabou intervindo através da paz de Deus e também da trégua de Deus, movimentos que limitavam a ação dos cavaleiros. E com o passar do tempo, a Igreja acabou então tendo o domínio sobre esses cavaleiros. E isso é super importante para a gente entender, porque depois vai haver um movimento que ficou muito conhecido, que são as cruzadas. Já que nós estamos falando da Igreja, vamos para a nossa penúltima estrutura, que é a estrutura clerical. Por que a Igreja Católica foi tão importante no feudalismo? Diante dessa descentralização do poder, dessa fragmentação do poder, a Igreja Católica a gente pode dizer que era a única instituição de fato sólida e que unificava todos os sujeitos e todos os grupos. E a gente pode dizer que, antes de qualquer coisa nessa sociedade, os sujeitos se identificavam como cristãos. Então, antes de ser suzerano, antes de ser vassalo, antes de ser servo, de ser nobre, eles eram cristãos. Isso fazia então com que a igreja tivesse o controle sobre praticamente tudo, sobre o tempo, sobre a saúde, sobre a educação, sobre o casamento, as relações pessoais, sobre a arte. Ou seja, a igreja produziu e reproduziu a mentalidade desse período. As pessoas e os grupos pensavam e agiam em função do que acreditavam sobre a igreja. Afinal, ela era vista como a mediadora entre a sociedade, entre o mundo terrestre e Deus, o mundo espiritual.
E isso vai ser super importante para a nossa última estrutura, que é a estrutura psicológica. A gente pode definir 3 aspectos principais dessa estrutura psicológica do sujeito feudal. A primeira delas é a supranaturalidade, ou seja, tudo o que acontecia, tudo que existia, vinha de Deus, provinha dessa divindade. A segunda característica é a belicosidade, ou seja, eles precisavam enfrentar essas forças do mal, então eles tinham essa ideia, esse sentimento de estar a todo tempo guerreando contra o mal. E a terceira característica é a contratualidade, ou seja, essa relação de fidelidade entre os sujeitos e também dos sujeitos com a igreja. Bom, toda essa estrutura que a gente viu nesses 2 vídeos, ela vai gerar uma crise nela mesma. E aí é que a América e o Brasil vão entrar em cena. Então fique ligado que nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a crise do feudalismo. Até a próxima!